Fala, galera, está começando mais um Clubecast. Está no ar mais um Clubecast, né? E pessoal, hoje a gente está aqui com dois convidados especiais. Sempre traz convidados bons para levar conhecimento para vocês. E Dulce, é o maior podcast de negócio do Ceará. É verdade. Quem sabe Brasil, tá? Né? A gente tem que pensar alto aí, né? Vai, não custa nada. Com certeza. E a Dulce já está se ambientando aqui, pessoal. Ela participou do outro episódio nosso estreando, né? E hoje ela está aqui já como co-host, aqui agregando e tudo mais. A gente tem vários projetos aí pra gente poder levar mais conhecimento para vocês e, claro, ter esse posicionamento aí que o Clubecast sabe fazer. E, pessoal, a gente está aqui hoje com dois empresários, dois mentores, dois palestrantes, né? E que eu soube que o outro só vinha em cima da hora. O Vilaça, quando passou a questão da mini bio, já foi já no segundo tempo, né? E aí eu vou deixar para a Dulce apresentar. Mas, galera, eu tô aqui com o grande Felipe Vilaça, que é empresário, mentor, treinador de líderes, tem mais de 13 anos de experiência envolvendo pessoas, né? E hoje a gente vai mergulhar um pouco, né, sobre a trajetória dele, da FX, que atualmente ele é o CEO da FX. E também a gente está hoje aqui com o Beto Quintão, que eu vou deixar para a Dulce apresentar aqui ele, até porque vocês têm sinergia, né? Se conhecem e tudo mais. Exatamente. Beto é uma pessoa admirável realmente para mim. A gente se conheceu e logo quando ele começou a falar o conteúdo dele, saindo dele, porque ele verbalizava de cara, eu quero esse cara perto de mim. Beto, quando eu conheci, ele é empresário, tem vários negócios, né? E hoje ele fundou a 5G Company, um ecossistema de high level de empresários do ramo de saúde. E hoje o mais novo sócio, COO da FX Educação Empresarial e também sócio do Complexo Vivaz. Seja bem-vindo, Beto. Massa. Seja bem-vindo, todo mundo. Obrigado. Massa. E galera, hoje o nosso tema vai ser o seguinte. O nosso tema é educação que gera caixa. Mas a gente encurtou mais, né? Porque a intenção aqui do episódio, galera, é ensinar para vocês que a educação como o maior canal de desenvolvimento empresarial e vendas, né? Já que FX é uma escola de negócio. A gente vai abordar muito sobre isso aqui. O Beto entrou recentemente na sociedade, a gente vai entender como foi esses bastidores e tudo mais. Mas antes de mais nada, a gente quer conhecer a história dos meninos, né? Quem é o Felipe, começando, depois quem é o Beto, mas um pouco da tua trajetória, Felipe. Show de bola, turma. Prazer estar aqui com vocês, uma honra, uma felicidade enorme. Eu fico pensando, eu já fui em vários podcasts, né? E toda vez eu sou apresentado como uma pessoa muito especial, né? Eu sou uma pessoa muito especial para estar aqui. Vocês falam isso para todos. Hoje é o convidado. Mas quando você me seguiu, eu fiquei lisonjeado. Coisa boa, cara. Muito feliz. Hoje é o melhor convidado. Turma, é isso, é bom. Eu acho que o único tempo que a gente tem para viver é hoje, né? Então hoje nós somos os melhores convidados para estar aqui com vocês, porque hoje é o único tempo que a gente tem para fazer as coisas acontecerem. Né? O ontem é passado, deve servir de aprendizado, e o futuro é a visão, né? Direção. Então é hoje que a gente tem que fazer as coisas darem certo. Eu sou filho de um coronel do Exército, morei em 9 cidades do país, porque o militar ele se muda, né? A cada período, a cada 2, 3 anos. E a vida no meio militar me ensinou muito sobre disciplina, sobre visão, sobre hierarquia, sobre liderança, né? E isso foi pautando a minha jornada, porque o mundo empresarial, eu sempre tive a veia empreendedora, né? Quando a gente chegou em Fortaleza, quase 20 anos atrás, quando eu digo a gente, minha família, né? Meus pais estavam bem mal de grana, assim, né? E a gente estava tentando se virar. E eu fui trabalhar vendendo peça de computador no centro. Um dia eu cheguei em casa, tava uma briga danada por causa de algumas situações. E aí eu falei, não vou ficar aqui não. Eu peguei o dinheirinho que eu tinha e decidi ir pro cinema. Sempre gostei de filme e tal. Aí passando ali, eu de ônibus, aí passei na frente de uma locadora, Distrivídeo. A Distrivídeo na época, eu acho que vocês lembram disso, a Distrivídeo na época que a Netflix era mato, né? A gente alugava filme, chegava quinta, sexta-feira, você saía com uns 10, 7 filmes. E eu olhei aquele negócio gigante, eu falei, rapaz, que negócio massa. Quando eu vi, tinha uma galera lá da minha idade trabalhando, eu voltei em casa, tomei um banho, peguei um táxi para não chegar suado, gastei todo o dinheiro que eu tinha, dei o all-in ali, né? O empreendedor dá o all-in de vez em quando. Dei o all-in, bati na porta, quero falar com a gerente, pronto. Aí a Distrivídeo foi a minha primeira grande escola. Foi lá que eu comecei a dar treinamento, porque ninguém assistia os filmes novos, então a galera percebeu que eu assistia e todo mundo vinha me perguntar, e aí eu montei um intraproduto lá dentro, né? Cheguei pra galera e falei assim, bom, vamos fazer o seguinte, quarta-feira então vai ter todo dia de manhã uma palestra sobre os 3 últimos filmes que chegaram. Aí começou com 5 pessoas, quando viu o pessoal das outras unidades começaram a chegar, e numa dessas um cliente viu
eu dando treinamento, ele tinha uma empresa de consultoria, de gestão, de implementação de ISO 9001. Aí ele me chamou e falou assim, cara, eu preciso que você seja o cara que dê treinamento. Porque assim, eu implemento, eu faço a consultoria, mas eles pedem muito treinamento. Você tinha quantos anos? Eu tinha, cara, eu tinha 20, Sim. 19 para 20 anos. Massa. Né? E aí foi quando começou, quando eu comecei a entrar nesse mundo profissional, aí veio formação em coach, formação em treinador, formação internacional, e hoje a gente está aqui, montei minha própria empresa, durante 2 anos e meio fui treinador do Instituto Brasileiro de Coaching, trabalhando direto com Marcos Marques, com o Zé Roberto, viajei aí durante 2 anos e meio, Nordeste todo dando treinamento, pelo Instituto Brasileiro de Coaching, né, de desenvolvimento de liderança e empresários e tal. E aí saí para montar o meu próprio negócio. E aí montei minha própria empresa. E quando foi em 2022, o Alexandre Figueiredo, presidente da FX, tentando lembrar o nome dele, quando eu quero... Galera, só para vocês entenderem, eu conheci o Vilas, porque eu participei da FX Day. Você participou do FX Day. A gente vai falar um pouquinho da FX Day. Inclusive, indico demais, recomendo, né? Foi um ambiente realmente, assim, muito acolhedor e no qual eu aprendi bastante. E lá, agora eu tava atrás do nome dele, do Alexandre. Eu falei, cara, depois eu quero me conectar com esse cara, porque ele tem mais ou menos a pegada do que eu prego, que é a questão da conexão e do network. Exatamente. O Alexandre, ele cresceu com base nesses pilares, né? Sim. Pilares muito fortes, de valores pessoais mesmo, mas o pilar principal do processo de crescimento dele, o Alexandre é um investidor, né? Sim. O Alexandre é um empresário que é advisor de várias empresas hoje, e o core business do grupo FX é comprar empresas, entrar com participação em empresas e tal. Nossa. E o Alexandre me chamou, e aí ele foi vendo um conglomerado de empresários ali ao redor dele, aquela coisa toda, e quando foi em 2022 ele falou, Vilas, eu preciso de alguém, porque eu não tenho tempo, para tocar um grupo de empresários que o objetivo é se conectarem. E aí ele me chamou para tocar esse braço de educação empresarial, fundamos juntos a FX Educação Empresarial, e hoje estamos aí, né? Hoje eu estou como CEO da FX Educação, são 3 anos já, 2022, final de 2022 para 2023, né? A gente aqui é 25? Quase 3 anos. Quase 3 anos. Faz 3 anos. E aí, mais recentemente, com as mudanças de visão, os objetivos sendo alcançados e tudo mais, a gente chegou à conclusão de que precisávamos de um braço mais forte ainda na estruturação da máquina de vendas, na estruturação do processo comercial, alguém que tivesse a expertise que eu e os outros 2 sócios, né? Porque sou eu, o Alexandre e o Valdezei, né? Sim. Alexandre e Valdezei como presidentes do grupo, como investidores principais da FX Participações. A FX Educação, uma das empresas desse grupo, que eu estou à frente, e a gente olhou, e justamente o tema de hoje é muito sobre isso, né? A educação acaba sendo uma porta de entrada para processos de melhoria de caixa, de investidores, de networking, etc. E foi assim que a gente veio crescendo, e hoje a gente olhou mais recentemente para a FX Educação e vislumbrou algo que pode ser ainda maior do que já é. Realmente ser a maior escola, a escola mais relevante no mercado do Norte e Nordeste na área de educação empresarial, desenvolvendo empresários e líderes. Só que para isso a gente precisa de gente boa. Uma coisa que o líder precisa ter sempre consciência é de que ele precisa trazer gente muito boa para dentro, melhor do que ele em setores específicos, e deixar que os mágicos façam a mágica. Então, recentemente eu trouxe um mágico para dentro da FX Educação. Vamos conhecer aqui que é o Beto. Eu conheço o Beto hoje. Verdade. O Felipe de cima, só para vocês terem noção, falar aqui dos bastidores. O nosso tema ia ser inteligência positiva, né? Por quê? Porque no dia da FX Day eu recebi um livro lá, inclusive autografado pelo Felipe, né? Que ainda não li, confesso que ainda não li, mas vou ler. Que é inteligência positiva. Então o tema seria esse. Ele falou assim, Bruno, a gente passou por umas mudanças aqui, inclusive o nosso episódio, que a gente ia gravar antes, né? A gente estava passando por uma mudança. E tá entrando um novo sócio, eu queria levar ele. A gente pode mudar, claro. Então aqui a gente vai conhecer, exatamente. Eu digo que tudo isso é muito vivo, né? Muito real. É muito real e a gente vai mudando. É a vida do empreendedor exatamente isso. Saber se adaptar. E a gente chegou aqui já se adaptou realmente ao seu novo modelo. Isso. E aí eu queria saber do Beto, para dar uma continuidade aí no que você estava falando. O Beto é dono de várias empresas, tem várias palestras no Brasil inteiro. E aí eu queria, contextualizando isso, Beto, qual foi a tua filosofia que você olhou para olhar um negócio e realmente que vale a pena ser sócio daquele empreendimento? E o que é que você viu na FX Educação? Como vocês se conheceram, inclusive? Como foi isso? Legal falar isso.
Realmente, eu fico lisonjeado da forma como eles são bons de puxar saco, né? Você sabe que são melhor convidado. O convidado mais especial de hoje, Beto Quintão. Rapaz, o que é isso? De hoje, né? Até alguns minutos atrás era o Vilaça, né? Cara, minha história ela é bem peculiar, né? Eu fui uma criança jovem até os 10 anos de idade. Meu pai era dono de bingo, sócio do Carlinho Cachoeira. Não sei se vocês já ouviram falar desse cara, um dos maiores contraventores que já teve. Caramba. Meu pai foi apresentador de TV, foi diretor de marketing de grandes companhias e tal. Como é o Só nome do que teu pai? Carlos Quintão. Carlos Só Quintão. que era mais regional, né? DF. Sim. Só que foi o cara, pô, que cabeça muito fraca, assim, ele se candidatou na política em 98, perdeu, e depois disso ele veio um declínio absurdo até o momento que ele parou de ajudar a gente. Era divorciado, né? Então viveu uma pobreza extrema, com 11 O Beto anos. fala, eu fico arrepiada, é verdade. A história do Beto é muito forte. A história do Beto é muito forte e linda. Caraca. Eu me emociono várias vezes quando ele fala. Ah, pode contar, Beto, que eu não conheço. Pô, ela já não. ouviu umas 30 vezes. Mas não- eu me emociono todas as vezes. Tô brincando, não. Olha Eu não aqui, conheço, eu arrepiada. tô conhecendo Então, você agora. Foi assim, a gente teve E que... não é por acaso, viu? Porque a Dulce tinha falado de você, a gente se conectou pra gente poder desenhar um pouco o roteiro de outro episódio. Eu falei assim, ei, Bruno, tô com uma mentoria aqui com o Beto. E eu eu sabia. tomei um susto na hora que... Ué, nem dei de cara com ela, eu não enxergo direito, né? Aí quando eu fui cumprimentar, eu falei, oxi... Caramba. Né? sim. Aí, então, cara, contextualizando, né? Então eu fiquei muito pobre, né? Sim. Então, assim, eu não passei fome, mas tive que comer feijão com farinha algumas vezes. Sim. Almoçava arroz com sardinha. Uma vez a gente secou arroz no sol. Mas não gosto de contar história triste. Eu tô contextualizando por quê? Porque eu peguei uma dualidade, né? Até os 10 anos eu tive uma excelente educação e depois eu estudei com gente muito humilde. Então eu peguei os dois Caramba, âmbitos. tá dos dois lados da... Eu tinha aquela ambição, uma pequena ambição, sempre fui ambicioso pra um caramba, mas ao mesmo tempo eu me tornei um pouco mais humano nesse aspecto. E ao mesmo tempo tive uma rebeldiazinha ali até os 14 anos, porque, pô, eu não tinha dinheiro pra pegar um ônibus, velho. Era Caramba. muito terrível. Então ser a cabeça de alguém rico, pra ficar muito pobre, é muito doido. Tu não é daqui. Não, sou de Brasília. Brasília. Sim. Então, contextualizando de como, o porquê que eu sou Beto assim hoje, né? Sim. Foi por conta dessas vivências todas, muito tempo eu tive raiva disso, mas hoje eu entendo totalmente, então eu comecei a trabalhar muito cedo, vendi água no sinal, panfletei, entrei no shopping muito cedo, assim, 17 anos fui trabalhar em shopping, então minha escola foi o varejo inteiro, e logo após isso, É o meu Pronto. aqui. Minha menina me ligando. inclusive. aí, então, isso tudo ocorreu, cara, e me fez ser o cara ambicioso que eu sou, o cara que gosta de conversar com pessoas, que gosta de ser resolutivo pela ambição, né? Durante essa história inteira, eu entrei no varejo, né? Durante muito tempo, e minha escola foi varejo, eu entrei no Fujioka com 22 anos. No Fujioka entrei como analista de treinamento e, assim, eu achava que por falar bem ia dar muito certo. Só que é analista, né? Eu aprendi Excel em 3 dias para entrar nessa função. Com 2 meses eu fui promovido a supervisor regional, cuidei de 50 lojas e eu tive que aprender, né? Saí de casa cedo, tinha que me virar, tinha que fazer dinheiro. Então, o varejo foi a minha escola. Fujioka foi a minha primeira escola, depois eu fui para telefonia, trabalhei nas 4 operadoras, terceirizado, depois fiz minha carreira na Claro, né? Entrei como supervisor. De supervisor, eu fui para coordenador, depois coordenador de operações, depois coordenador de projetos, depois gerente de filial, gerente regional, executivo, diretor regional. Caramba. E aí, Uma trajetória de quantos anos? pô, isso aí foi uns 7 anos, 7 essa anos. história, 6, 7 anos. E aí, mas no meio eu saí, peguei um outro trabalho, trabalhei em outros lugares relevantes, mas voltei, mas falando da bagagem. Cara, quando eu inventei de empreender, foi ali em 2015, eu abri uma agência, a 5G, o nome era Malcutar, era uma agência de publicidade. Pra você ter uma ideia, assim, eu ajudei no lançamento do Léo Santana, pô, na carreira solo dele, quando ele saiu do Panacolé. Mas artista não paga, né? Sim. A gente faz tudo de graça. E Paguem arroba. sim, e aí eu comecei a ver que eu gostava de entrar na gestão das pessoas, assim. Sim. Então, aí, empreendendo paralelamente, até que eu saí da Claro Total, abri uma escola de dança com a minha ex-esposa, foi um sucesso em Brasília, dentro de um shopping center, só que a gente abriu no início de 2020, o que aconteceu no dia 13 de Pandemia. fevereiro? Pandemia. Sim. E só que a gente teve um case muito incrível, porque eu tava, nessa época, foi a época que o meu casamento tava muito ruim, então eu me apeguei muito ao estudo, eu voltei muito a estudar. E eu tava estudando muito, eu tava seguindo Thales Gomes na época, foi na época que eu conheci eles, 2019.
E eu falei, cara, esse negócio de tecnologia é massa, né? Então eu fui estudar CX e tal. E aí eu falei, vou implementar isso dentro da escola de dança. Botei CRM, botei CS, tirei secretárias e, cara, deu muito certo. Com a pandemia, eu fiz 60 pré-matrículas sem gastar R$1 de tráfego. Pra você ter uma ideia, só com positivação. E aí a gente ficou com 120 alunos, um ticket de R$400, na época era muita grana, assim, pro momento. E eu consegui reter essa galera, acho que eu perdi 9% só. E quando reabriu, eu abri e a gente cresceu 300% de uma vez. A gente conseguiu. Tem muita coisa para contar que a gente fez, mas a gente fez várias conexões com o cliente, assim, tipo assim, a gente criou um Netflix de dança para reter, para assinatura. Foi muito trabalhoso. Sim, porque tinha que se virar lá naquele momento da pandemia. Tinha. Assim. Foi um momento muito difícil. Foi complicado mesmo. Então, o que acontece? Em 2021, a gente fazia parte de um clube de líderes lá em Brasília, um clube de empresários chamado Moai. É o mais conhecido lá, tem 800 membros. E aí eu tava numa mentoria, cara, e os caras estavam falando umas coisas muito complexas e eu entendia porque eu vim de multinacional. Só que eu olhei pro lado e comecei a ver um monte de gente com cara, assim, assustado. E veio uma dona de uma escola de dança, 10 vezes maior que a minha, 3 mil alunos, e ela falou que tudo ruim. E a gente bem, e ela falando tudo ruim. Aí eu falei, gente, posso contar o que a gente fez? Eu contei. No final, chegou uma pessoa e me mandou um direct. Era uma dentista. Tinha uma dentista e uma outra médica, eu acho. Peguei essa dentista, cara, eu não sabia nem cobrar. Eu cobrei, tipo, R$1.000, velho. Dividi em 10 vezes. Caramba. Sério. Só que essa mulher pulou de 14 mil pra 150 mil em 3 meses. Não foi só porque eu era bom, é porque eu peguei aquele boom da harmonização. Dei muita sorte. Peguei o boom da harmonização, né? Aí, boom, começou a falar pra um, para outro. Falei, cara, o negócio tá aqui. Empreender, resolver o problema, né? Falei, pô, é só eu pegar o que eu já fiz e vou fazer pra uma clínica com a linguagem mais simples. Então, deu certo. 5G cresceu, né? Por que 5G? 5G, são 5Gs da gestão, o modelo de gestão que eu criei. Primeiro, por causa da velocidade. Segundo, para aparecer com o G4 mesmo, para aproveitar a carona. E o terceiro é porque é gestão, gente, ganhos, garantias e gerenciamento, né? Então... Gestão, gente, ganhos, garantias e gerenciamento. E aí, cara, o que acontece? Conheci Carol, que é minha noiva hoje e sócia, né? Ela entrou como mentorada. E acabou que a gente se envolveu. A sócia dela saiu, eu comprei metade da clínica dela e vim pra Fortaleza. Aí vou chegar agora no Vilaça. Então, cara, foram 3 anos de namoro, entre indas e vindas. Eu e o Carol, a gente terminou várias vezes com a distância, né? E alguns propósitos de vida. Então, foram 3 anos que eu não conseguia ter amizade aqui em Fortaleza. Aqui... O nordestino, no geral, ele é muito simpático, acolhedor, mas ele é muito desconfiado em alguns aspectos. Se você tocar no bolso dele, você chegar perto demais... Vamos falar nordestino, aqui a gente é muito cabreiro. É, cabreiro. Então foi complexo, foi difícil pra caramba. Até o dia que eu falei, cara, ou eu fico com ela, ou a gente vai terminar. Aí eu tomei a decisão, cara, eu quero ter minha casa, quero ficar com ela, então eu vim pra cá. Então foi um ano de solidão sinistra, por já palestrar, eu viajo muito. Sim. Mas, cara, quando você tá no teu lado, tu quer ter um brother pra trocar uma ideia, você quer ter... E como eu tava querendo construir uma família, eu queria conhecer pessoas de valor. Sim, sim. Né? Aí um dia eu fui no FX, porque eu recebi um anúncio, né? Eu tinha visto o antigo sócio também, eu tinha visto ele postar algumas coisas. Falei, cara, quero ir lá conhecer. Aí eu pedi pra conhecer. E eu pedi pra umas 3 aqui, tá? E fui maltratado em todo. Fui meio que maltratado. Então, foi ela intencional, na verdade. Foi. Eu acho que as pessoas viam, esse cara é palestrante, esse cara não sei de fora. Viviam como talvez uma ameaça, não sei o que acho que era. Só que eu fui no FX, velho, eu fui tão bem recebido, velho. Pelo Valderzei primeiro. E o Vilaça não tava viajando, eu acho. E o Vilaça me seguiu. Eu falei, o cara me seguiu. Por isso que eu falei, fiquei felizão. Eu falei, cara, me seguiu. E aí, cara, o tempo foi passando, houve uma reestruturação na FX. Eu comprei o FX Day, né, na época, só que cancelou por conta da reestruturação. Aí, cara, nessa do cancelamento, eu precisava contratar uma comercial aqui. E tinha uma pessoa lá que queria sair de lá porque ela queria galgar outros momentos, né? Sim. Acabou que ela foi contratar. Só que aí ela me falou, eu tô vindo FX, eu abri a vaga, né? Ela, opa, calma aí. E eu nem tinha muita intimidade com o Vilaça. Eu falei, bicho, eu sou leal, velho. Foi o cara o único que me seguiu, o único que me receberam. Falei com o Vilaça, posso contratar? E tal. Ele falou, pode. E daí a gente começou a estreitar. Nossa. E eu falei, meu irmão, vem pro meu evento, velho. Levei ele, botei ele no meu evento.
deu match, fiz um evento com a FX, a gente falou, pô, tem coisa complementar, e eles estavam num momento de transição, né? Até o dia que eles me chamaram e falaram, bicho, tem que vir pra cá. E o que me fez? Eu sou um cara muito movido pro desafio, velho. Na hora que eles falaram pra mim, cara, a gente quer ser uma relevante no Nordeste, acharam o cara certo. Eu sou maluco, eu gosto de trabalhar igual um doido, né? E gosto de ensinar, eu acho que a educação é o maior veículo que a gente pode ter para algum crescimento de empresa. E aí, estamos nessa, né? Somos 4 sócios. Sim. E aí, eles me deram um poder muito legal, porque a gente tem eu e Vilaça, assim, eles me deram um percentual igual, cara. Tipo assim, confiaram na ideia. Por que eu tô falando isso? Porque a gente tem que valorizar quando um CEO tem essa de entender, cara, que eu preciso trazer um game pro game pra estar comigo, porque ele tem proficiência. Eu acho que uma das maiores armadilhas pro empresário em geral, e aí entra no tema que a gente ia trabalhar. Não sei se você lembra, mas... Isso aí de novo, não, mas no FX Day, quando a gente fala do livro Inteligência Positiva, da teoria da inteligência positiva, eu chego nesse livro falando através do ego. Sim. Porque a gente vem falando dos comportamentos que o empresário precisa ter, das visões que o empresário precisa ter, e a gente chega no ponto que é a principal armadilha para o empresário. A principal armadilha para o crescimento, irmão. É o ego, é a vaidade. Sim. Entendeu? Não são 1, 2, 3, 4 casos. Não foi 1, 2, 3 vezes na minha vida, na vida do Beto, na vida de vocês, que o ego atrapalhou um passo muito importante. Todas as quedas na minha vida foram por causa de ego. A vaidade ela é necessária até um determinado ponto. Até o momento que ela vira essa chave para ego. Eu tomei decisões erradas. Eu destruí relacionamento. Cara, acho que tudo de ruim que aconteceu na minha vida é ego. Então, uma das coisas que fez admirar isso, porque foi uma das barreiras que eu tive em Fortaleza, porque hoje todo mundo quer falar comigo. Porque depois que me viram em grandes eventos, começaram a ver meu resultado, vira FX do nada, opa, anuncia esse cara... Aí hoje as pessoas querem falar, mas cara, quando ninguém sabia, o cara entender, ver a proficiência, saber, porra, vou te trazer pra dentro do meu negócio. Eu acho que é muito o processo de autoconhecimento, e aí falando aqui do lado da psicologia da coisa, sou estudante de psicologia também, estou em formação, o processo de autoconhecimento é um processo que ele é doloroso, porque ele te coloca principalmente em confronto com aquilo que mais te causa dor. O ego é uma dessas coisas. O ego na minha vida, a necessidade de aprovação, a necessidade de pertencimento, a busca que a gente tem por patamares maiores, por estar mostrando coisa. No mundo empresarial tem muito disso, tem muito essa questão. Existe um limiar muito, muito sutil entre o que é status, porque eu gosto de um relógio, de uma roupa, etc., e o que é a necessidade de mostrar. Então existe, no mundo do empresário, existe essa linha muito sutil, que a gente precisa estar ligado. Essa questão do ego foi uma transformação tão grande na minha vida, o trabalhar o ego, que tem um livro muito bom, inclusive, que a gente pode falar, que é O Ego é o Inimigo, o nome do livro, que eu tenho até tatuado aqui, de tanto que foi impactante para mim, o ego é o inimigo. Toda vez que eu tô me sentindo angustiado, ansioso, seja na empresa, no relacionamento, eu paro e me pergunto, quem tá incomodado sou eu ou é o meu ego? Sou eu ou é a minha necessidade de aceitação? Sou eu ou é o meu medo de não ser aprovado? Então eu vou fazendo essas perguntas para mim e isso gera uma percepção. Isso, inclusive, tem no livro Inteligência Positiva. Quando a gente fala, por que eu trouxe o Beto? Por que eu tive muita paz no coração de trazer o Beto? Porque conhecendo o Beto, começando a ver a história dele, começando a ver os resultados dele, que você sabe bem, a gente pode falar já a nível de resultado que o Beto pode implementar. O Beto estando muito ligado com o pessoal do G4, que é o nosso principal ponto de referência hoje. Isso foi me dando a percepção e olhando a trajetória da FX até aqui, de que, cara, a gente precisa de alguém que tenha uma expertise, um conhecimento e resultado, tech record, que nenhum de nós três tem. A gente precisa ser sincero. Eu sentei com meus outros 2 sócios e falei, cara, tu é bom em máquina de vendas? E eu tô falando de funil, eu tô falando de percepção de marketing, eu tô falando de fechamento de negócio, eu tô falando de estruturação, o que é um SDR, o que é inbound, outbound, o que é closer. Sim. Eu olhei para os meus 2 sócios e falei, você é bom? Você é bom? Eu também não sou. A gente veio até aqui tendo um resultado relevante, mas a gente tem que entender que uma empresa... Vou dar um exemplo. Uma empresa que fatura 100 mil não é a mesma empresa que fatura 500. Verdade. Que não é a mesma empresa que vai faturar 1 milhão. Tudo muda. Ou pelo menos quase tudo. Os pilares principais têm que se manter. Os propósitos, os valores, a visão tem que se manter. Mas time, cultura, processos, tudo isso tem que ser alterado. Tem que ser melhorado, né? Uma empresa é consequência do nível de pessoas que tem dentro dessa empresa.
O resultado de uma empresa é consequência do resultado das pessoas e do perfil das pessoas que tem dentro dessa empresa. Uma boa empresa, uma empresa de excelência, ela é feita por profissionais excelentes, não por amigos excelentes. É verdade. Isso é uma coisa que a gente tem que ter muito claro. Então, quando eu olhei pro Beto, apesar da gente não ter na época um nível de amizade, eu olhei pro Beto como um cara, e sendo muito sincero, foi muito estratégico. O Beto entende de algo que está faltando hoje para a FX Educação chegar onde a gente quer chegar, que é uma percepção muito clara, conhecimento muito vasto na aplicação de uma máquina de vendas. E eu digo que é muito importante a gente entender disso, de que como é simples e mais fácil a gente comprar a inteligência de outras pessoas, né? Se a gente for começar a montar uma equipe, trazer uma pessoa, pra Desenvolver fazer aquilo ali, e tal. desenvolver, a gente demanda muito tempo. É preciso conhecimento para entender em que momento que está a tua empresa. Porque tem momentos em que a empresa, você não tem tempo para desenvolver pessoas júnior dentro da empresa. Não tem. Você tem que pagar, tem que investir. Escala de... A maior burrice você pode cometer quando você quer escalar é contratar gente júnior. Vou te dar um exemplo. A 5G, há 2 anos atrás, ela tinha, sei lá, 15 colaboradores na época. Entre 12 a 15. Hoje, ela tá com 6 e o resto é tecnologia. A minha folha, ela é 3 vezes maior do que quando era quase 15. Mas minha eficiência é absurdamente maior. E aí usando um adendo do que o Vilaço falou, que eu acho muito legal, é o seguinte: é mais fácil você se tornar amigo de um sócio do que ficar sócio de um amigo. Isso é uma premissa, assim, absurda. Amizades criadas dentro do negócio, Como é, em repete geral... aí, é mais fácil? Que tocou no bolso, tocou na lealdade, você conversa o tempo todo. Ah, você pediu por... Corte, aproveita. É mais fácil você se tornar amigo de um sócio do que ser sócio de um amigo. Porque quando você envolve, primeiro, a premissa da relação está baseada em emoção, no dia que essa emoção abalar, essa relação pode acabar. Agora, se a premissa da relação está baseada no rendimento e na confiança, existem outros fatores que podem influenciar nessa decisão, não só a emoção. Entendeu? E o mais fácil entra aqui, eu acho, no sentido de ser melhor, ser mais seguro, ser mais sustentável. Amizades criadas dentro do negócio do que negócios criados em amizades. Massa. Mas eu tenho até uma pergunta. Como é que eu faço para escolher um bom sócio? Eu entendi que tu falou que estava no momento ali que tu se reuniu com os sócios, viu que tinha essa necessidade. Não deve ser o primeiro que ele deve ter mapeado algumas pessoas para suprir aquela necessidade, né? E como é que escolheu, né, Bruno? Pois é, porque assim, ele comentou aí, tipo assim, eu tinha necessidade, pronto, eu não sou, a gente não é bom nisso, então se for a primeira coisa Esse é o primeiro ponto, é a entender onde é que está o gap atual da tua empresa. Certo. Qual é o gap? É caixa? É experiência do cliente? É escala? É liderança? Qual é o gap? É gente? É processos? Tem que entender onde é que está o gap. E o gap precisa ser algo que vai acelerar o ponteiro do negócio. Então eu preciso olhar para o negócio de uma forma, o que está faltando aqui, qual é a engrenagem que a gente precisa mexer para esse ponteiro acelerar. Visto isso, identificado isso, eu preciso me perguntar, eu tenho essa competência? É algo que eu preciso trazer um especialista? Porque dentro de uma empresa tem 3 tipos de, digamos, áreas, vamos falar assim, relacionadas a tarefas. A primeira delas é aquilo que qualquer pessoa pode fazer. Então, uma pessoa de hora barata. Eu posso trazer estagiário, por exemplo. Um estagiário pode fazer muita coisa que não vai girar o ponteiro do negócio. Eu tenho o tipo de coisa que são os especialistas que tem que fazer. Coisas específicas. É o financeiro, é uma contabilidade, é a criação de uma máquina de vendas, é um marketing bem estruturado, não só comunicação, não só rede social, mas um marketing de performance. É um especialista que tem que fazer. E eu tenho aquilo que são as decisões estratégicas que vão acelerar o ponteiro do negócio. Isso aqui é onde o dono da empresa tem que estar. É onde você, com a visão, e dono do negócio como empresário, tem que estar olhando. Todo o resto, você tem que trazer gente boa para dentro. Nesse momento, quando a gente olha para o gap da empresa, e no nosso caso era algo extremamente relevante e estratégico, que era a estruturação de uma máquina de vendas, porque nós temos o relacionamento. Nós temos os contatos, nós temos os acessos. Tanto eu, Valdezei, quanto Alexandre, sempre fomos pessoas de ambientes relacionais. De estar em mastermind, de estar em imersões, de estar em eventos sociais com empresários e tal. E nós tínhamos o nosso. Mas o que estava faltando? Uma estruturação de uma máquina de vendas que vai levar a gente ao patamar que a gente está enxergando ali na frente. Porque eu tenho que olhar para os grandes. Como é que os grandes fizeram? Sim. Como é que os grandes fizeram lá atrás? Aí a gente identificou. Falta alguém que conheça muito de máquina de vendas. Nesse momento, fica claro, para escolher um bom sócio, que você tem que entender onde é o principal gap que os sócios que já existem não conseguem suprir. Aí depois,
conversa, estreita relações, vê resultado, tem que olhar para os resultados, para o tag record da pessoa, ver se os valores estão alinhados, ver se a visão está alinhada, se a gente está querendo ir para o mesmo lugar, entendeu? Valores e visão, se não estiver alinhado, irmão, vai desandar. É simples, é muito fácil de entender visão. É um ponto de chegada. Imagina lá na frente um farol. Tem um farol ali. Tá todo mundo querendo chegar naquele farol? Ou tem alguém olhando para aquele outro farol ali do lado? Porque aí a visão tá divergente. Se a visão estiver alinhada, conversa, alinha. Outra coisa importante. Deixa tudo registrado. Tem que estar combinado, tem que estar escrito, tem que estar definido. Porque combinado não é caro, né? Não é caro e não gera problema. Isso. Porque aí há como a gente alinhar o que é aquilo que falta para você, o que é aquilo que é importante para mim. E isso encontra o caminho do meio, como dizem os budistas, né? Existe um caminho do meio entre as duas divergências sempre. Eu preciso encontrar esse caminho do meio. E foi essas coisas que me fez escolher o Beto como o cara para estar junto da gente nesse momento. E um outro ponto é definir as funções muito claramente. E delegar. Então, assim, eu já cheguei pro Beto algumas vezes e falei, irmão, o comercial é teu. Porque as meninas, quer queira, quer não, o time que já existia lá, a gente tá montando um time novo, trazendo mais gente. Mas as meninas que já estavam lá no nosso time, eu digo meninas porque eram todas mulheres, né? Mas o time em si ainda tem um comportamento de chegar até mim para perguntar algumas coisas, para pedir alguma orientação, para alguma pauta que tem que ser resolvida. E quando eu olho alguma coisa que eu sei que é expertise do Beto, eu tô direcionando, vá tratar com o Beto. Aí entra de novo o ego. Entendi. Porque senão eu ia ficar, não, eu resolvo. Eu ia centralizar em mim. E a centralização é extremamente nociva. E ele tem total autonomia para tomar as decisões. A gente tá sempre conversando, mas ele tem carta branca. Que eu até confesso que, até na minha trajetória empresarial, um dos pontos que acredito que a sociedade às vezes não deu certo é justamente nesse ponto, assim. Vocês conseguiram ter boa sinergia, né? Uhum. O Beto ficou na parte ali, como é inclusive a função CCO. Então, se eu dou essa função para ele, como você falou, delegar, tipo assim, a função dele é executar muito bem feito. Né? Ele é dono dessa área. Pronto. Ele é dono dessa engrenagem. E uma das coisas que quando eu acabei fazendo sociedade, que eu sentia falta era isso. Porque, tipo assim, se você é do marketing, então, tipo assim, meu irmão, é contigo, estratégia e tal. Não precisa me perguntar para poder tomar decisão. Porque eu acredito, como tu falou, se a gente tem uma visão direcionada, meu irmão tá caminhando pro mesmo caminho. É claro que a gente vai sentar para desenhar as estratégias, enfim. Mas a decisão é do seu setor. Uma coisa que a gente trabalha muito, inclusive com as redes lá nossas, é que eu prefiro que você me peça desculpa do que me peça licença. Não fique enganchando, cara. Vai fazer. Entendeu? Sim. Quer falar? Complemento. E aí, não, eu queria perguntar pro Beto, realmente para vocês dois, porque quando a gente começa a colocar uma pessoa, a gente já tem um time lá, né? E essa pergunta é muito pertinente. Quais são os erros mais comuns para os empresários que estão assistindo aqui agora e contratando pessoas e atrás de sócios, realmente, porque eu acredito muito que você chegar sozinho, você caminhar sozinho, sem novas ideias, isso aí é um oxigênio que está colocando, então dá uma vitalidade na empresa, você chegar com uma pessoa com novas ideias, isso anima realmente o grupo. Então, quais são os erros mais comuns que empresários cometem na gestão de pessoas e na mentalidade? Tipo, o Beto está pegando uma casa que já seguiu um processo, ele vai implementar. Quais são os erros das maiores dos empresários quando eles chamam uma pessoa e já tem uma equipe e você como entrando na empresa, como é que você pode conduzir isso? O primeiro erro que eu acho é quando você vai direto pro processo e esquece das pessoas primeiro. O maior acerto para o empresário é ele ser refém de processos e não de pessoas. Ok? Então, se eu estou entrando numa empresa, concorda comigo que eu tenho que fazer o efeito reverso? Eu escuto elas, recebo elas e aí eu implemento meu processo. Então, o primeiro ponto, entende o que está acontecendo e tenta um contexto. O segundo, não tenha medo de fazer a mudança necessária. Tem um livro, As 21 Leis Irrefutáveis da Liderança, John Maxwell, que ele fala sobre a lei da mudança. Porque para um lugar que está escuro, um fósforo aceso ilumina o local. Então, qualquer mudança que seja pertinente sua, ela vai gerar um resultado muito positivo. Então, a partir do momento que você gera um resultado positivo impactante, automaticamente você começa a ganhar um time, né? E o terceiro ponto, alinhamento de expectativa, o problema mais importante de todos. Total. Alinhar a expectativa. Fala real, velho, de cara. A gente quebra pau, A gente quebra pau. Nossa, tem que ter espaço para conflito, turma. Então, essa aqui vale um corte, hein? Você pode ficar puto. Você só não pode ficar putinho. A sociedade é isso.
É isso, velho. Você pode ficar puto, mas você não pode ficar putinho. Até... Não pode levar isso pro pessoal, né? Não, Tem que não mexer no pode, bolso. cara. Leve pro bolso, mas não leve pro lado pessoal. Exato. Então, a gente tem um propósito muito maior. Tem quantas famílias estão ali dentro da FX que dependem do nosso trabalho, sabe? Acho que o propósito é muito maior sobre o que a gente proporciona na vida das pessoas do que o que eu acho, sabe? Quando você bota o dinheiro no final das coisas, você fica meio doido e ele foge de você. Agora, quando você coloca ele como meio para alcançar os objetivos, por exemplo, a gente quer ser a escola mais relevante, por quê? Porque eu quero impactar a vida social do meu país. Isso vai me dar dinheiro pra cacete, vai. E o dinheiro é bom mesmo, eu quero. Mas eu tô muito mais preocupado com o impacto social positivo que a gente vai gerar, mas sem negócio de abraçar a árvore, não é isso. É tipo assim, porra, se eu transformo o movimento socioeconômico do meu país, eu tenho pessoas melhores, o meu relacionamento é melhor, a minha empresa é melhor, tudo é melhor. E aí o dinheiro vem, entendeu? Então, resumindo, alinhamento de expectativa, respeito de governança, velho. Sabe? Saber o que cada um faz e respeitar isso. Por mais que pague o erro. Entendeu? E existia abertura para, por exemplo, se eu dou um direcionamento na área comercial e de marketing, que é a área do Beto, o Beto tem a liberdade de chegar na minha sala e falar, meu irmão, você tá louco? O que a gente combinou? Entendeu? Então, é preciso ter uma liberdade. Tem um livro muito bom, já que a gente falou de livro, tem um livro muito bom chamado 5 Desafios das Equipes. 5 Desafios das Equipes. Esse livro, ele fala essencialmente de como que equipes se tornam disfuncionais. E tudo começa com a falta de confiança, pô. No sentido de que, se não há confiança de que eu quero a mesma coisa que você, confiança de que eu posso confiar em você para você executar o teu trabalho, confiança de que o combinado não sai caro, confiança de que a gente tá com a mesma visão, confiança de que tá todo mundo querendo crescer. Se não há essa confiança, não vai haver conflito, porque as pessoas escondem, as pessoas não entram em debates necessários. É preciso haver conflito. É preciso... Hoje de manhã, ele e o Valdezei, a gente teve uma conversa sobre uma visão em relação a um projeto que a gente tem. Eu com uma visão, o Valdezei com outra e o Beto... Isso faz sentido. Isso também, peraí, vamos encontrar um caminho do meio. É interessante essa dinâmica. Você chega, o Beto tava falando aqui agora, eu já tava pensando aqui em falar com o Valdezei hoje à tarde sobre um negócio que ele falou, entendeu? Você tem que ter esses conflitos, entendeu? Claro. Vira uma sala de guerra mesmo. Eu achei interessante. Isso é um empresário Mas da depois vida você real. sai pra tomar um vinho. Como eu sou o cara, entendeu? De crescimento, O que eu acho legal é que isso é um empresário da vida real, porque o pessoal acha que tudo é bom. Tem Porra, que ter, tá não, bom. meu Meu irmão, irmão, se não há liberdade pra conflito dentro da sala dos sócios, meu amigo, Você a tá coisa no lugar não vai, errado, tá tudo errado. Se não tem liberdade pro conflito, tá errado. Cara, 4 homens de personalidades diferentes, idades diferentes, o pau vai quebrar mesmo. E se não quebra é porque tá muito errado. muito errado, Alguém tá tramando por trás. Alguma coisa tá acontecendo. É igual relacionamento, pô, casamento. Se não tem briga nenhuma, tem uma coisa muito errada. Sim. Não tô falando que tem que ser um inferno, né? Mas Sim, se não sim. tem nenhum conflito, é porque alguém desistiu de tentar. Isso é um ponto importante sobre liderança, tá? Você só cobra de quem você quer que continue Exato. junto de você. Quando você cansa... A cobrança é uma prova de amor. Basicamente isso. Você Eu só cobra- cobro de quem eu sei que pode dar mais e de quem eu quero que continuar. continue junto comigo. Pode ver, no relacionamento, no casamento é a mesma coisa. Você briga porque você quer que a coisa dê certo. Entendeu? Agora, repara. Quando alguém, por exemplo, o empresário já sabe, ou o líder já sabe que alguém vai sair do time. Qual é o grande erro, um dos grandes erros que o empresário comete? Abandonar essa pessoa, não dar feedback, não chamar para as reuniões, não chamar para junto. Ela vai só sendo esquecida, porque eu sei que daqui a um mês eu já vou tirar ela mesmo. Isso é errado. Por quê? Porque se no dia da demissão a pessoa é pega de surpresa, você não foi um bom líder. Exato. E até, pessoal, aprofundando aqui no nosso tema, e aproveitar que o Clubecast eu considero, né, uma empresa de educação, que a gente está Sim. levando educação para as pessoas, né? E o nosso tema é educação que gera caixa. Eu queria entender um pouco, né, como é que a gente consegue ter essa geração de caixa utilizando a educação para a nossa empresa. Então, vamos lá, vamos usar 3 âmbitos. Primeiro âmbito, vamos falar de construção de marca. O que é uma construção de marca? Quando você vai empreender, você vai resolver um problema. Isso é empreender. Você escolhe um problema e resolve. Né? Não é mais igual antigamente, que é onde você pegava um produto e tentava convencer as pessoas de que esse produto era bom. A lógica não é mais essa. A lógica é, escolhe um problema e resolve. Agora, a maioria das pessoas é inconsciente do problema que ela tem. Elas são conscientes da situação. Tipo assim, minha empresa tá sem caixa. Mas isso não é o problema. O problema é porque a pessoa não tá tendo tempo mais para a família dela, porque ela tem que trabalhar igual um louco para cobrir rombo.
Ou porque não tá sobrando dinheiro para investir nas coisas que ela tem, porque tá tendo que cobrir o rombo. Esse é o problema. Não é a situação. Então, quando você vai vender na internet, quando você vai vender dentro de uma loja, quando você vai vender uma solução, um serviço, um produto, você tem que conscientizar aquela pessoa do problema que ela tem, que ela nem sabia que ela tinha, de que existe uma solução para esse problema que ela nem sabia que ela tinha, e que o seu produto é a melhor solução para o problema que ela nem sabia que ela tinha. Isso aí você faz conscientização no marketing, em qualquer tipo de área. Ponto 1. Então, quando você vai para o empresarial, que é o que nós somos uma escola de educação, de fato, quanto mais eu gero consciência no empresário, mais possibilidade de consumo eu posso ter com ele. Tem um negócio, só fazendo um adendo, chamado teoria da cerveja especial. Quando você pega, por exemplo, hoje, né? Hoje eu prefiro muito mais pagar 40 a 50 reais numa cerveja de trigo especial, que eu sei que passou por todo um processo, né? Uma IPA, uma Pale Ale, alguma coisa assim, uma Weissbier. Eu prefiro pagar uma garrafa nesse valor do que pagar 10 latinhas a 5 reais de uma outra marca que não desce tão redondo assim. O ponto é que... Mas por quê? Mas por quê? Porque eu primeiro provei, me dei a oportunidade de provar, e tem outro detalhe, eu fui atrás de tentar entender como é que essa cerveja é produzida. Então eu visitei, por exemplo, a fábrica lá em Campos do Jordão de uma cerveja específica. Eu fui entender, eu passei a conhecer um pouco melhor. Então, hoje eu tenho mais consciência e mais disposição para pagar mais caro. Então, eu me eduquei nesse quesito. A mesma coisa com vinho. Vinho, você começa tomando aquele vinho de 20 reais. Você não quer... Se você vai conhecer, se você começa a frequentar uma confraria... De 20, viu? Porque, rapaz, fala que São Brás é vinho... Não, eu ia... Enfim. Você começa a frequentar uma confraria, aí vem um amigo teu e te dá um livro sobre vinhos, e você começa a estudar, você começa a ler, você começa a se tornar mais disposto a pagar mais caro, a investir mais. É a mesma coisa, é a situação. Tá falando de construção da marca, né? Construção de educação da audiência, entendeu? Olha só a diferença. Como que era o marketing antigo? Eram os 4 P's, né? O produto, o preço, a praça, a publicidade. O que você ia vender, por quanto, pra quem e como você ia divulgar. O jogo mudou. Com a tecnologia, com a velocidade da informação. Então a gente vai para uns 4 C's. Não se trata do produto, se trata do cliente. O que ele precisa, eu vou criar algo para ele. Não se trata mais do preço. Se trata por conveniência. Convém pagar, as pessoas vão pagar. Não se trata mais de local, região de atuação. Existe custo por oportunidade. Você vai pagar o que for necessário para estar em tal oportunidade. E não é mais publicidade, é comunicação. Então, como que eu comunico com as pessoas? Então, a melhor forma de comunicar com as pessoas hoje é educando. É mudando comportamento. Segundo o Seth Godin, no livro Isso é Marketing, que eu acho incrível, ele fala assim que o marketing ele é mudança. Isso é marketing. É o melhor livro de marketing que existe para mim. Ele diz assim que o marketing eficiente é aquele que é capaz de mudar a cultura. Porque, por exemplo, por que a gente come ovos e bacon no café da manhã? 1912, 10 ali, uma empresa, né, que trabalhava com isso, contratou um cara que era do showbiz, fazia eventos de circo e tal, e botou o cara pra falar, faz uma propaganda pra gente aí. Ele chamou um monte de médicos, soltou um monte de anúncios falando que proteína era a melhor coisa que tinha pra se alimentar. Então, no café da manhã, na primeira refeição. Então, nos Estados Unidos, todo mundo começou a ter um consumo, em 1960 começou a ter acesso, a televisão começou a levar mundialmente, então hoje o Ocidente inteiro é pautado nisso, o café da manhã, né? Tive a oportunidade de estar na Europa, lá, o café inglês é baseado assim, o café francês é o bacon. Brasileiro, cara, tem ovo, todo mundo come. Só dar uma variação no cuscuzinho, né? Mas... Na região ali da Escandinávia, Noruega e tal, também, já fui visitar. Tu não tem noção do tamanho do café, o que tem no café da manhã não, cara. É absurdo, assim. Uma das minhas principais motivações na vida é viajar. E eu tive a oportunidade de conhecer ali o norte da Europa, ali, né? A região da Islândia, etc. E, cara, todo lugar que a gente foi, seja num albergue, seja se hospedando num albergue ou num hotel, o café da manhã é um negócio absurdo. É a principal refeição. É a principal refeição. Entendeu? E com muita base nisso, com muita base em proteína, com muita base... Tinha até salmão, pô, no café da manhã. Isso. Top. E aí pra você ver como é que é... Com o empresário é o seguinte, você tem que aprender a fazer uma construção de ecossistema. O que é ecossistema? Tudo que existe no ambiente para você gerar vida, né? Um exemplo prático para consumidor final, para B2C. A Apple faz isso, né? Você tem o Mac, você tem o iPad, você tem o iPhone, você tem o
o seu AirPod, alguns têm o Apple Watch, como eu sou colecionador de relógio, eu não curto o Apple Watch. Mas, cara, é porque tem vários produtos? Não, especificamente não é isso. É porque a Apple tá presente em vários momentos importantes da vida. E ela causa a conveniência que tu falou, né? É conveniente você ter tudo. Exato, porque convém você estar interligado naquilo ali. E assim, pô, já chorei com o fone da Apple no ouvido. Eu treino com o fone da Apple. Eu estudo com o iPad, eu trabalho com o Mac. Então ela está presente nos momentos mais importantes. Isso faz com que gere uma agenda com o cliente. Esse é o primeiro ponto. Então, trazendo para o B2C ou para o B2B, o business to business, para o negócio, quando você é presente em todas as etapas de evolução do empresário e você gera consciência, ele vai evoluindo e ele nunca sai com você. Por exemplo, quando eu entrei no G4, foi em 2021. Eu tinha acabado de sair daquele relacionamento e tal, eu deixei tudo. Deixei tudo para minha ex-parceira, né, que era minha sócia também, e foi uma decisão minha de separar. E eu tinha em mim que homem tem que segurar a onda. Então eu segurei a peteca, saí com R$750 na conta e um telefone, um iPhone 7 com a tela quebrada, e não tinha crédito na praça porque eu tinha gastado tudo para deixar ela limpa para ela ficar com a empresa. Né? Bicho, eu lembro que eu não eu não tava faturando nem 5 dígitos nessa época. E aí, cara, eu lembro que eu entrei num programa no Gestão 4.0, que era online e tal, e eles me educaram tanto, porque mesmo eu tendo vindo de multinacional, é diferente você trabalhar com o dinheiro dos outros. É diferente a lógica de você ser executivo para você empreender. A parada é outra, totalmente diferente. Então, eles me deram uma perspectiva na época, por esse motivo, do conhecimento e também da educação visual, porque eu via muito o comportamento deles e eu queria muito aquilo. E aí, foi dito e feito. Eu fui pulando, fui de uma menção para outra, fui aumentando os dígitos. E aí você vai. Aí eu fiz o traction lá deles, eu fiz 3 vezes na época. Então, você foi evoluindo e aquilo foi me trazendo tanto crescimento, né? Que hoje eu tô entre os 200 maiores resultados de lá. Eu ganhei minha premiação do G4 Valley no ano passado. E, porra, hoje eu consigo botar os mentores dentro dos nossos eventos e já dei algumas mentorias lá dentro. Assim, mas pra você ver como é que é o nível de consciência. Por que eu tô falando? É muito mais interessante para você educar um empresário do que você alienar. Porque aí tem um monte de alienador também, meu amigo. Esses caras que vendem promessa absurda na internet, esses caras de motivacional demais, porque é muito mais fácil você dominar uma plateia que não tem conhecimento, alienando ela, né? Quem fazia isso, o Hitler fazia isso muito bem, um grande arregimentador, né? Sim. Então, assim, do que você gerar consciência. Por quê? Quando tu gera consciência, você pode ter a pessoa mais fiel do mundo contigo, mas você também tá dando uma arma, porque se você não sobe o nível, ela não vai conseguir ficar com você. Verdade. Então, assim, a melhor forma de você vender mais pro empresário é você se educando e educando ele. Se educando e educando ele. Aí você... Tu disse que era 3 pontos. Exatamente. Está no primeiro, que é a construção da marca, que você falou sobre a consciência do problema e a construção. Não, os 3 pontos foi, porque eu falei primeiro no âmbito do consumidor final, ou do B2C, de marca, do B2C. Certo. Segundo, trazendo a lógica do B2B. E acabou que eu saí pulando, que eu falei que a retenção, né, aumentar o LTV com o empresário é você subindo o nível de consciência dele sempre. Só que aí você tem que subir mutuamente, né? Tem a lei do John Maxwell que fala sobre a lei da tampa, que se você não sobe a tampa, o seu liderado te empurra. Então, com o seu consumidor é a mesma coisa. E aí tem muito a ver, inclusive, com o que você quer mostrar, porque... Mas cara, os 3 é o quê? Construção de marca? Vamos lá. O primeiro ponto. Eu usei os 3 exemplos da educação. Primeiro, uma marca para um consumidor final. Certo. Segundo, uma empresa de educação para construir um ecossistema, né? Para construir um ecossistema, né? Cauda longa. E por último, a questão da evolução, da lei da tampa, que é quando você para reter essa pessoa, você vai subindo o nível, conscientizando ela. Subindo o nível, conscientizando ela. E entregando mais, né? Entregando mais. Um ponto que ele vai te consumir tanto que você tem que ter realmente... Você tem que sair entregando mais. E aí, só para finalizar esse ponto aqui. E aí, tem uma questão também muito de identificação, né? O que faz você ter uma marca relevante e não ser só um negócio qualquer? Porque um negócio qualquer resolve problemas, né? Mas tem muita gente que resolve o mesmo problema que você. Sim. O que faz você ter uma marca relevante é quando você gera valor para a sociedade. Quando tu gerou valor para a sociedade, você torna uma marca poderosa. Por exemplo, tu vai lá no mercado, você não pede uma esponja de aço. Você pede Bombril. Você não pede um barbeador, você pede um Gillette. Né? Então... Você quer fazer um curso de desenvolvimento empresarial, você pede...
FX Educação, é isso. Então, aí, só pra concluir isso. E como é que... Então, tem uma questão de identificação. O primeiro problema é, quem quer agradar todo mundo não agrada ninguém. Sim. Então, assim, porra, tem gente que gosta dessa linha da mentalidade ali e tal. Pô, e vai seguir aqueles mentores daquela área. Tem gente que curte aquela parada do motivacionalzão, assim, meio Rinodê, né? Aquele espírito Rinodê da vida, do marketing multinível. E tem gente que gosta da complexidade do que é crescer negócio, que é o que é a nossa linha. Sim, mas eu gostei demais desse ponto que tu falou até da construção de marca, porque quando eu pensei na questão do Clube Cash, e até quando eu conversei com o Ailton, que a gente montou o projeto junto, eu sempre falei pra ele, cara, a gente não pode ser só um podcast, não é só por gravar. A gente quer realmente trazer esse impacto de transformação para a sociedade. Porque imagina quantos podcasts por dia não abre? Justamente. Foi quando eu também falei para a Dulce, a gente quer realmente... Quando eu falo de ser o maior, não é questão de ego, não. É questão realmente de nos motivar. De conteúdo, de amigo, entregar, deixa eu te falar. entrega. E ele sabe disso. É a mesma coisa que vocês falam de ser o maior também. Eu já falei para ele. Você acha top. É uma coisa que eu falo para ele sempre. Eu já falei para outras pessoas. O papel do CEO é quebrar a própria empresa. Sim. Todo ano ele tem que estar pensando em como ele vai criar uma empresa que é capaz de quebrar a própria empresa. Sim. Porque senão alguém pensou e vai fazer isso. Eu já começo a mover os pontos, porque um grande lance que eu até comentei com a Dulce, ó, eu quero que o Clubecast a gente tenha episódio todo dia. É claro que não vai ser comigo, vai ser com outros quadros. Você tem que ter outros quadros, outros tipos de pessoas. É igual a gente, pô. O ego nosso é lá embaixo, meu irmão. Eu quero chegar a um ponto de eu ir lá, dar 40 minutos de aula, mas só que eu tenho os melhores mentores do Brasil, velho. Algo que eu já comentei com ela, a gente vai fazer um evento, provavelmente vai ser em agosto, que vai ser o Clubecast Day. A gente vai fazer um podcast ao vivo com plateia, com palestra, muito voltado para negócio. Vou deixar o e-mail das meninas do nosso comercial do FX, né? Com certeza. E até porque, tipo assim, quando vocês fazem parte do Clubecast, vocês fazem parte do ecossistema. Então eu conheço todo mundo. Então, tipo assim, meu irmão, eu quero colocar o São Luís lá dentro, eu posso falar diretamente com o Severino, posso, tipo assim, mover as minhas conexões para poder a gente fazer um movimento junto. E aí, até quando eu comentei com a sobre a questão do Clubecast, quando a gente vai fazer a construção da marca, eu quero ser reconhecido realmente por aquele podcast que transforma, não só por uma gravação qualquer de podcast, né? A gente sempre teve isso muito claro. E aí, outro ponto legal que eu acho, que é a questão até que a gente vai falar do FX Day, eu já comentei até isso. A gente tem que entrar nesses eventos de empresário para também promover a marca deles, do nosso, usando também o Clubecast. Que aí os dois saem ganhando, né? Então a gente quer participar disso, quer ir lá fazer aquela famosa entrevista, né? Que faz aquela coisa rápido com os empresários, quer fazer um movimento, quer colocar a nossa marca lá, quer pra gente ser realmente um podcast, negócio que a gente tanto sonha. Então isso eu acho muito massa. Legal. E só para ter remodelagem, a gente vê aí tão quanto essas empresas, essas grandes marcas estão se reposicionando. Isso cabe para a gente, que é o pequeno empreendedor que está assistindo aqui. Como o Beto, aproveitando a linha de pensamento do Beto, que todo CEO tem que quebrar a própria empresa, a gente tem um case da Louis Vuitton, que começou a produzir roupas, eram coisas, bolsas, roupas, e hoje ela tem um hotel. Por quê? Porque entregar experiências faz total sentido, né? Então você vai se envolvendo, você vai criando, colocando a raiz da sua marca dentro do sangue da pessoa. O Alê da Cacau Show tá montando um resort, né? Um resort, um parque estilo Disney, alguma coisa assim. Tipo, estilo Willy Wonka, né? Alguma coisa nesse sentido. Eu achei muito massa. E você imagina. Não, total. Eu consigo visualizar a FX com um hotel onde todos os finais de semana empresários estão lá pegando informações. É uma marca, é uma extensão, e faz né? total sentido. Você tá falando porque, por exemplo, o Ceará cresceu... E a gente tá fazendo isso. Não. Aí o cacife muda um pouco. O Ceará cresceu 8 vezes mais do que o Brasil. Por quê? 2 motivos. O primeiro e principal... essa questão do turismo hotelaria subir no litoral aqui, cara. Preá, Taíba e tal. E o segundo ponto foi muito... Foi? Ixi, Maria. Que foi? É que tinha pedido para ele comprar uma fonte nova, porque às vezes essa estava um problema, a data é Aí, quando esquenta, tem que esperar uns 3 minutos. Caramba. Energia demais. Energia demais. Mas esquece desse ponto aí que tu comentou, não. Aproveita com esse tempinho que tu tá tendo aí, que a gente vai bater um papo aqui qualquer. Tira uma foto do nosso frontal, pra mim lá quando fazer a tampa ficar mais legal. Pode ser bem frontal mesmo. Pode usar o da Dulce aí, que ela passa tudo no... Já fica legal. E me fala como é essa fonte aí, pra gente agilizar. Onde é que compra? Onde passa o link lá da Amazon. Aí tem que esperar chegar, né? Normalmente ela tá chegando rápido. Me manda o link, eu já compro logo. Olhando pra eles, né, Bruno?
É, como se fosse Ah, é? é Tá, porque ele tá. vai botar as fotos frontal que a gente tá Entendi. percebendo que a menina pega o corte do YouTube. Entendi. Né? Ah, Porque ele entendi. não consegue passar na frente da câmera pra Entendi. poder pegar uma foto melhor. Então a gente tira Entendi. uma foto qualquer olhando mais realmente frontal assim pra Pra cá. fazer tipo a thumb do YouTube, é? É. Legal. Eu tô testando, na verdade, porque tá dando certo o jeito que ela tá Aham. fazendo, só que no último episódio a Dulce saiu, tipo assim, Aham. muito de lado. É porque a Aham. convidada tava ali, aí eu tive que ficar de virada Aham. de frente pra convidada. Sim. O principal canal de vocês hoje é o YouTube? De Atual audiência é. atual é o Instagram, né? É o Instagram. Ah, tá. É, o Mas Instagram. Os cortes? Também. Uhum. E a gente tá agora focando, até comentei com a Dulce, Dulce, agora o nosso foco é Aumentar a YouTube, audiência do aumentar o YouTube. audiência do YouTube. Apesar da gente divulgar tudo no YouTube, todos esses episódios, os longos, estão lá no YouTube, né? Sim. Mas a galera vai pra... Mas o que eu Na quero verdade, fazer... na verdade, o Instagram é aquilo, até que o Beto comentou, o Instagram é muita conveniência, né? Uhum. Agora, o YouTube é muito importante, que é uma coisa até que a gente tem que começar a fortalecer mais lá na FX, porque quem tá no YouTube tá pra assistir vídeo longo. Pô. Exatamente. Eu sou consumidora do YouTube demais, até mais total, do que o Spotify. E eu tava até falando com a Raíssa lá, que é da assessoria de imprensa, né? Que faz até a minha lá do clube. Até sobre isso, tipo assim, pra gente ser também como se fosse um portal de negócios e empreendedorismo. Vamos supor, vai ter FX Day. A Uhum. gente joga lá a página, avisa, ajuda a galera. Exatamente. Vai ter o dia do evento, tipo, você vai lá, faz uma pequena entrevista com alguém e tal. Vocês fazem a cobertura, pô. Vocês Isso. podem ser um canal de empreendedorismo. Vocês Isso vão que nos eu eventos pretendo. fazer a cobertura. Entendeu? Vai lá, vai filmar, Quando vai você ser entrevistar, vai chamado, mostrar como é que foi tipo, e tal. Vai ter o João Kleber, fui chamado. Vai ter aquele do rapaz que é o virado digital, ele sempre chama. O menino lá do Seus Experts chama. Tipo assim, todo mundo chama. Então, tipo assim, pra não ir lá só pra realmente ficar aprendendo, que eu aprendo bastante, mas também pra gente fazer alguma ação. E um Não, resumo, né? Um resumo do que Sim. aconteceu, seria Vamos interessante. supor, tô lá com a Vilaça. E já promove o próximo evento. Até, movimento e tal. ou até também assim, ó, a cobertura, entendeu? Do tipo, vai começar agora, como é que tá acontecendo aqui, turma? O que tá acontecendo aqui é o credenciamento. O credenciamento tá rolando aqui e tal, por exemplo, pode fazer uma live no Instagram. Isso. Entendeu? Como live. Vai filmando, vai fazendo tipo um vlog. Isso. Tu, por exemplo, tá acompanhando o que o Thales tá fazendo agora, mais recente? Sim. Que ele faz é tipo um vlog. É o dia a dia dele como dono de uma empresa que fatura 500 milhões e tal. Sim. E aí tem um cara colado nele direto. Desde o momento que ele acorda até o momento que vai dormir. Não, eu acho isso muito massa. Isso, se você faz dentro de eventos, é muito massa. Muito porque massa. tu vai fazendo uma live, vai mostrando na live do Instagram e tem um cara filmando pra gerar um conteúdo bacana no YouTube, E eu pretendo entendeu? fazer isso, um portal realmente que seja desse sentido. Tá rolando o credenciamento aqui, turma. Ó, quem é que tá ali, ó. Fulano dos empresários e tal. O que vai rolar aqui agora? A primeira. Aí chega em mim, ou no Beto, ou quem tá organizando. Isso. Qual é a primeira palestra? E tal.
máxima vai possibilidade de responder entrada que a eram gente 10 já fez mil. passada. E que E a aí gente você manda aumentaria as parcelas lá no Agora, final se fosse fazer Vilaça, tudo. Esse foi eu o digo, o grande combinado. lance A hoje gente em tem que dia, honrar a nossa palavra, porque o agora grande tá lance tentando quando eu levantar fiz mais esse negócio capital. da Louis Porque eu Vuitton, botei já que os é 10 mil. Porque só faz emendar aí um outro. Pode ir? Então, o Ceará cresceu 8 vezes mais que o Brasil todo, né? No PIB. Deve ser a 2 motivos. O primeiro é a questão do turismo em si, não o turismo que a gente já vive, mas é o investimento imobiliário, né? Onde está se construindo ali Carnaúba, no Preá, Taíba, absurdo. Muita gente, e está sendo cobrado muito caro. Grandes empreiteiras estão vindo para cá, assim, tem grandes empresários do Brasil todo estão botando dinheiro lá. Não, Cumbuco pra caramba. O Cumbuco né? eu acho que o Cumbuco foi onde começou, né? Percussor ali, É. né? Então, e depois disso, o P100, né? Tá muito mais viável, muitas vezes, importar pra cá. Eu fico feliz com né? isso, que isso é top ponto pro nosso Ceará. Sim, e aí acaba que tá gerando uma consciência de, como pequeno empresário também. E o pequeno empresário quer essa economia, porque ele gera muito emprego e começa a ver consumo. A gente prega. E aí você tava até falando naquele intervalo lá sobre, pô, os grandes players olhando pra cá. De fato, o que me fez tomar a decisão? Bicho, eu tô em expansão pra São Paulo. A gente tá com o escritório lá, a 5G acabou de abrir escritório lá, na Vila Olímpia, velho, caríssimo lá no meio e tal, tudo que a gente tá fazendo. Aí o que me fez olhar pra cá? Porque eu comecei a ver que os grandes todos estavam querendo conectar um pouco mais comigo porque eu tava em Fortaleza. Eu falei, deixa eu entender o que tá acontecendo aqui. Aí eu falei, cara, isso aqui tem dinheiro demais. Tem muita consciência para ser gerada. Muita oportunidade, né? Assim, eu costumo falar, o Brasil é um país mais difícil de empreender, mas é o melhor para empreender. Por quê? Por que ele é difícil? Porque aqui a regra muda assim, você começa jogando futebol e alguém para, o juiz para e fala, acabou, não é futebol não, é basquete. Empreender no Brasil é isso. Tributação, tudo muda dessa forma. Mas, por outro ponto, a gente tem tanto problema, e empreender é resolver problema, a gente tem muita solução para criar. Então, pô, uma terra rica, né? Um dos homens mais ricos do Brasil tá aqui, né? Assim, tem um monte de coisa que tem aqui.
E tem muito pra explorar pra geração de consciência, né? E tem um outro detalhe, tem muito empreendedor e empresário bom aqui, tem muito negócio bom, tem muita empresa com muito potencial. E quando eu digo bom, é no sentido de perspectiva de crescimento. Não, bom gigante, pô. Tem um gigante sim, eu mas tava eu tô falando conversando também com... Mas com negócios inovadores. Ó, eu tava conversando essa semana, inclusive eu tenho até que conversar com ele pelo FX Day. O Rodrigo da Positive Co, cara, que é... Pô, a Positive é dona do Django, esses trem tudinho, cara. Sim, o Django é de... Bebidas é, energéticas. me falaram dele ontem, Cara, pra ele entrar na corrida que a ele gente é tá um, ele é um organizando. cara, eu tenho um contato pessoal com ele. É, Gente legal. boa pra um caramba, conheci ele no E a 5G. gente tem que, inclusive, valorizar, né? Porque uma das Sim. coisas que batendo aqui um papo de podcast, eu Total. entrevistei o Severino lá do São Luís Sim. e o cara da Window Box, que eles têm a CESU, que é tipo a Associação do Supermercado. Sim. Meu irmão, quando vem algum player grande pra cá, às vezes ele não consegue sustentar. Ele treme na base. É, né? porque a Mas galera pode ver. aqui Deixa eu te boa. falar. Vai ver. Carrefour, Walmart, o próprio Pão de E pelo Açúcar. preço, né, que Tudo, tinha. tudo retroagindo, cara. Sim. E, os outros daqui e o crescendo. São Luís crescendo pra Crescendo. caramba, velho. Total. Eu achei muito legal, que eu nunca tinha ido, né? Eu fui lá na loja número 1 do São Luís, que é ali em Iracema, né? É. Cara, eles mantiveram o mesmo padrão Sim. tudinho, muito Eles legal. são muito- Sabe uma eles coisa são- que eu fiquei impressionado demais? Eles têm um rankzinho do supermercado, né? E eu fui ver que o São Luís já é bi, faturamento de bi. Eu fiquei Pô, mas já impressionado. tem tão A gente tempinho fez- a já, gente fez porra. uma missão É. dele. Ah, A gente fez uma Fez missão, uma missão né? empresarial lá. Inclusive, a É. gente foi lá conhecer, Legal. foi recebido pelo próprio Severino. Agora, assim, sabe o que eu fiquei impressionado? Porque depois dele é o pessoal do Cometa que parece que tem a maior rede de Porque o lojas. Cometa é Sim. dono de um monte de É. atacado, de um monte E, de coisa e sabe o que eu percebi também? Querendo ou não, o São Luís ele tem um ticket médio maior, né? É. Porque eles têm realmente Uhum. outro tipo de demanda ali de serviço. E por mais que o Cometa tenha um mau número de lojas, mesmo assim o São Luís faturou mais. Eles né? não me Que massa. patrocinaram, então eu gostaria de parar isso. Eu tô Ah, brincando. Eu já ia elogiar aqui, que eu moro, Não, eu moro vai ali no. ter. Eu moro na Vigília Tábara, ali no Meireles, bem no finalzinho, né? Então tem um São Luís lá perto, eu já ia elogiar. Já Mas eu não faço- vou Eu elogiar. faço um vídeo aqui. Mas, cara, ó, aquilo que a gente. Vai, Mas é vai, aquilo. Eu faço um vídeo pra você vir mandar uma cesta lá pra você. Mas aquilo que a gente estava falando de construção de marca. Sim. O São Luís, hoje, ele tem uma marca muito forte. Eu, por A exemplo, história dele é muito legal. eu tenho na frente, lá de casa, na frente, assim, no outro quarteirão, dá pra ir a pé, um outro grande supermercado. Sim. Só que eu pego o meu carro toda semana e eu vou até o São São Luís Eu também. pra fazer compra. Que massa. É você cria uma relação com a marca. Ele quase entendeu? foi comprado, a gente E conversando tem um aqui outro do Pão de ponto. Açúcar. Você cria uma Massa. relação, mas quando a gente fala de marca, e aí a gente tá falando de branding, a gente tá falando de como eu me sinto sendo cliente do São Luís. E o São Luís, quer queira, quer não, ele tem um ticket de Então, corte. tipo, sim. E quando a gente fala de ticket, a gente tá falando de filtro. É. Então, por exemplo, eu frequento muitos masterminds, a gente vê o Beto também, viaja para São Paulo, faz curso, treinamento, etc. E hoje em dia, você tem que ter muita concepção de que o quanto você paga para estar em um ambiente, você compra acesso. Sim. Acesse e compra. Você Acesso compra acesso se compra. Você paga caro, não só pelo conteúdo que você vai ter lá, mas principalmente pelas pessoas que você sabe que também estão pagando a mesma coisa que você para estar lá. Para fazer conhecer conexões. Vila, aquele bate-papo hoje lá na sala do Valderzei, o cara é meu sócio, nosso sócio. Pô, quanto custaria pra ver aquelas paradas Total, ali? cara. 60 anos de experiência. Não é 47 anos de não é minha negócio. maior dor com o Valdezei? Por mim, o Valdezei, não sei se você já conheceu o Valdezei, não, né? Ele tá, não, acho que ele Pronto. não tá naquele O dia. Valdezei é o presidente do grupo e é um dos nossos sócios, é um dos diretores também da FX Educação. O Valdezei tem 41 anos só como empresário. Então, assim, você imagina a bagagem. A minha maior dor hoje, a minha maior dificuldade, vou deixar aqui um apelo. A minha maior dificuldade é conseguir ter o Valdezei gravando vídeo, compartilhando Nossa, os conhecimentos Passando dele. o podcast, Cara, né? participando do Clube Clash, a gente A gente, bota o conseguiu, microfone. a gente conseguiu uma sessão fotográfica hoje. Foi uma evolução. Se a gente bota um microfone no Caramba. Valdezei, se a gente bota um microfone no Valdezei e deixa alguém filmando ele 24, se pudesse, se existisse como fazer isso, Fazer o cara, vlog, né? era uma quantidade de conhecimento que se a gente transformasse num curso, num Massa. infoproduto, meu amigo, era high ticket, valendo assim, pela quantidade de conhecimento que a gente consegue ter. Ó, e- Aí é esse tipo de acesso que a gente Eu dá. sou o homem do entendeu? produto do dinheiro. No- Você acha que eu não já pensei que no- eu vou no ensacar Val- isso aí? O Valdezei, por exemplo, no FX Day, que eu te falei já que vai pensou estar na cauda longa aí, o Valdezei, ele vai ter um momento lá de perguntas e respostas. Então vai ter um momento de mentoria lá no FX Day. Mano, uma hora com ele, assim, é fácil, 5 pau, 6 pau, assim, uma hora. Com Sentado. certeza. Assim, Mas tanto porque eu não conheço sei. gente muito menor, que cobra 20 uma hora. Que não tem um Eu terço já do cobro um conhecimento.
pouquinho. E até aproveitando que tu Depois eu falou falo. sobre a questão de patrocínio, aproveitar aqui que o Clubecast, a gente sempre fala que o sucesso não é solitário, né? E a gente precisa dos nossos aqui apoiadores, né? Que faz junto com a gente o Clubecast. Vocês conhecem a Fast Pharma, Uhum. já chegou no mercado, eles apoiam a gente aqui desde o ano passado, que é a farmácia totalmente digital. Não existe loja física, né? Você faz todo o pedido Legal. de forma online. Massa. E o grande diferencial é o seguinte, eles entregam em menos de 15 minutos. Menos de 15 minutos. Rapaz, É. que farmácia é uma tribulação, mano. Pois está aqui a solução. Vocês depois puderem baixar aí o app, Fast Pharma, é nosso apoiador aqui, galera. Inclusive, a gente tem um cupom exclusivo para vocês, para quem faz parte do clube, para nossa audiência, que é o Clube 10. Né? Vocês podem pedir lá medicação, tudo que tem na farmácia, shampoo, o que for, o que vocês acharam. Eles entregam em menos de 15 minutos. Outro diferencial, não fecha, 24 horas por dia. No momento que eles abriram, que eles inauguraram, eu participei lá da questão lá da live de lançamento, né? Quando ele falou assim, gente, tá aberto e a gente não fecha mais, é porque é 24 horas por É um dia. sucesso. Começou como startup, hoje em dia Isso. foi um grande destaque e realmente funciona 24 horas e medicamente. A história dele foi realmente que ele estava Ele faz parte precisando. do clube lá também. Faz parte do como membro, clube, a né? história dele é Sim. maravilhosa. E vamos lá, que eu ia até associar isso, que era a próxima pergunta que eu ia fazer para o Vilaça, que é quando a gente está crescendo muito, a gente tem aquelas pessoas que rodeiam para a gente valorizar e levantar uma bandeira do Sim. pequeno empreendedor. A gente se associar com pessoas que realmente têm qualidade, a gente pode trazer para perto, porque se a gente também for trazer só pessoas grandes, a gente não dá Uhum. oportunidade do pequeno. Uhum. Então a gente também tem, quer que você lá dentro da empresa, a gente também trabalhar em cima disso, vocês também trabalham em cima disso, de pensar no pequeno empreendedor, uma pessoa que chega lá, que você vê que realmente é uma pessoa, é uma empresa que Uhum. está em ápice de crescimento, faz sentido lá para vocês? Eu acho que é uma questão muito de posicionamento, tá? O que a gente entende hoje é que o nosso cliente é o pequeno e médio, tá? De faturamento ali a partir de 2 milhões ano, até uns 10 milhões ano. Né? Então, a nível estratégico para a gente, o pequeno empreendedor, nós damos suporte, né? Nós temos como apoiá-lo, mas o nosso foco principal é o empreendedor que está dentro dessa faixa de faturamento. Porque é como a gente entende que estrategicamente a gente consegue gerar mais resultado. E como a nossa missão é gerar mais resultado, é gerar esse impacto muito positivo na vida das pessoas que estão envolvidas com aquela empresa, que é uma coisa que eu falo muito com o time. Quando a gente está fechando uma venda, e vendedor, ele fica com esse negócio de querer ver o número entrando ali e tal, então treinar o time para ter essa percepção de valor é fundamental. Quando a gente está fechando uma venda, a gente não é só um número que vai entrar no nosso caixa. A gente vai impactar a vida daquela pessoa, que é um dono de negócio. Aquele cara tem uma família, aquele cara tem pessoas sob a liderança dele, cada uma daquelas pessoas tem uma família. Então, tu imagina, uma empresa que tenha, sei lá, 10 funcionários, são 10 famílias. Verdade. A gente entende hoje que pelo nosso posicionamento e pelo conhecimento que a gente tem para agregar, pelo tipo de acesso que a gente tem, o pequeno e médio empresário é o nosso foco principal. Que é um movimento realmente voltado para a gente poder impactar porque o nível de conversa que a gente quer levar, o nível de resultado que a gente quer levar, quando é o micro, quando é o MEI, a gente não agrega tanto, não tem tanto impacto quanto se é o pequeno e médio hoje. Perfeito, Entendeu? entendido. Então, a nossa busca hoje é realmente poder ajudar o pequeno e médio, porque é o pequeno e médio, se a gente for olhar de fato, que faz uma imensa diferença no mercado como um todo. Ele tem impacto Verdade. financeiro. E eu tô achando aqui a sociedade dele muito boa. Vou É. botar fogo na lenha agora. Sabe por quê? Porque, ó, aqui é um presente da Flofan, que é nossa, Que é outra- inclusive, nossa apoiadora também, ó. É um Olha presente só, pro rapaz. Vilaça. Só que o seguinte, Caraca. como ele não me mandou... Mas pera, se não tivesse meu nome aqui, meu irmão, eu ia fazer assim, ó, na hora. Vou botar lá na minha casa com o Sabe- nome Vilaça, assim, E ó, de... agora vou se resolver depois, porque é Legal, o hein, seguinte. velho? Legal. Como o Vilaça te chamou de última hora, o rapaz não deu tempo de te mandar, mas eu vou te mandar a sua canequinha aí também térmica. top. Não, você cara. quer me presentear, me homenagear mesmo? Ah. Final aqui, ó, vou deixar o número das meninas. Vou começar, os dois vão fazer inscrição pra X-Day, só isso. E a gente pode, eu acho que abrir uma condição. Não, mas o Vilaça, eu acho que o Vilaça leu o negocinho lá do que a gente manda pros convidados, né? Normalmente vocês também presenteam a gente, então vocês podem presentear com a FX daí. Então aqui justamente a marca, a gente vai falar hoje um pouco mais sobre a questão do evento, que eu já tive a oportunidade de participar e aprender. Esse é um presentinho lá da Flofan, que é o Marlon, que inclusive faz parte também lá do clube. E sempre presenteia os nossos convidados à altura, viu, Beto? Vou mandar o seu também. Show. Ele demorou a mandar suas informações, diz, rapaz, Fica tá na sessão tranquilo. vai participar mesmo, se não vai. Fiquei nessa dúvida, mas com certeza a gente sempre presenteia nosso convidado, né? A Flofan aqui, tudo que você imaginar eles fazem.
Inclusive, vocês fazem eventos, ó, eles fazem aquelas garrafas térmicas, né? Tudo aquilo que é material promocional, eles fazem. A gente tá em negociação, fala pra eles falarem com a gente. Vou pedir pra ele falar contigo, Marlon. Até vocês podem falar uma A parceria gente tá lá com fechando, ele, a gente tá fechando os detalhes do kit. Massa, ele é empresário, ele faz isso, faz aquelas garrafas, a gente tem várias garrafas lá do Uhum. Clubecast também, tem copo de café, enfim. Legal. Né? Marlon, brigadão, viu? Vocês, inclusive, que acompanham o Clubecast, segue lá, flowfan.br, cobra o Marlon, ouvindo o Clubecast, quero desconto, quero comprar garrafa, eles têm umas ofertas lá especiais pra vocês, beleza? E vamos falar aqui da FX Day, né? Bota a Bora. marquinha aqui da FX Educação. Inclusive, eu nem falei pra audiência, né? Porque o nome é FX, que a gente explicasse também um pouco pro pessoal antes da gente entrar aí no FX Day. O nome FX é o seguinte, o Alexandre, é Alexandre Figueiredo, né? Sim. E ele começou com uma empresa chamada Figueiredo Capital, que é uma empresa justamente voltada para poder entrar com participação em empresas, dar suporte financeiro, capital estratégico, gestão e etc. A coisa foi crescendo, outros sócios foram chegando, se tornou um hub de negócios, se tornou um grupo que hoje tem por volta de 20 negócios sob gestão. E o nome FX, inicialmente como Figueiredo, X de multiplicação. Hoje a gente entende ele também, né, tem uma concepção maior pela quantidade de pessoas envolvidas nesse projeto, que já é tão grande, que o X de Figueiredo hoje também é X de foco, de força, de fé, de firmeza. Quando eu conheci, eu pensei que era fé. Tipo assim, fé X, né? Fé é uma das coisas que a gente tem muito, Legal. né? Então, envolve muita gente, né? Envolve muitos valores. Então, todos são valores de fortalecimento dessa caminhada, né? Então, Massa. tem isso aí no nome FX. E X de multiplicação, obviamente, porque é a nossa missão. Multiplicar os resultados, multiplicar os ganhos, multiplicar os lucros, multiplicar a caminhada das pessoas. Massa. Né? E o Day, aí como é que vai ser essa imersão? O FX Day. Isso, como né? é que vai funcionar? O FX Day é um evento voltado para empresários, pequenos e médios empresários, que tem o objetivo principal de fazer os empresários entenderem como que os empresários reais, que têm resultado real, que faturam alto, faturam milhão, bilhão por ano, fazem. Então a ideia é empacotar em cima do nosso método de cinco pilares, né? Nós temos um método hoje que trafega entre 5 pilares, que a gente está falando de gestão, a gente está falando de gente, a gente está falando de geração de demanda, marketing, vendas, eficiência financeira e experiência do cliente. São 5 pilares que uma empresa precisa trafegar para passar para o próximo nível de resultado. Dito isso, nós levamos esse método e pautamos esse método nos nossos resultados, mas também trazemos os nossos parceiros. Né, empresários reais, com track record, com resultado, com empresa grande, com faturamento real, para poder ensinar. Então o FX Day é um momento onde você vai aprender não só com a gente, com o nosso método, mas principalmente com os empresários que a gente vai estar levando. E vai ser qual dia? Dia 13 de junho. 13 de junho. É legal falar assim, porque o foco maior da XPAR, né, das participações, investimento em economia real, coisa que é real, verdadeira, cases reais. E pra gente também, um dos nossos pilares, valores, é que nós somos militantes da gestão por case. Então, assim, a gente reestruturou tudo e colocou só mentores com track record, né? A gente posso até citar uns aqui. Renan Nunes, Tecla T, não tem nem o que falar. O cara faturou mais de 50 milhões no ano passado, tecnologia. Muito conhecido. Sim, Marcela Zaiden, que era diretora de People e sócia do G4 Educação, que é uma pessoa que mudou minha vida, assim, ela abriu portas para mim absurdo, botou na mesa do Alex Zenton, um cara que trouxe um bi pro iFood, né? Então, assim, graças a Deus, assim, de onde eu vim, o que eu fui capaz de construir, a gente conseguiu já gerei mais de 300 milhões em venda, né? Assim, o Vilaça, que é um cara que impacta aqui absurdamente, conseguiu construir um negócio, o FX Educação do zero dentro da participação, então a própria FX é um track record, além de toda a história e trajetória. Os nossos sócios, né, que é indiscutível falar... OnFly. OnFly, Dadona, Everton Dadona, OnFly faturou 1 bi ano passado, a maior solução para viagens corporativas. E aí, como a gente fala aqui, acesso e compra, né? Como é que eu consegui sentar na mesa desses caras e trazer para cá? Meu irmão, gerando valor para eles, né? Eu tô escrevendo um livro que chama Seja Relevante. Como gerar valor para as pessoas te levará a mesas que você nunca imaginou, a lugares que você nunca imaginou. Então, quando a gente gera valor, o valor volta. Então, é essa a ideia do FX Day, é gerar valor de verdade. Eu não quero lá mexer com a sua emoção, eu não quero lá ficar ou te entretendo, eu quero que você saia com as ferramentas práticas ao ponto de, assim, você vai sair na sexta-feira, que o evento é na sexta, né? Vai ter um negocinho sábado para alguns, uma surpresa que vai ter lá, mas na segunda-feira tu já querer mudar o mundo, velho.
Essa é a ideia. Massa. E não aquela parada empolgacional, mas uma parada prática, que gera estrutura, né, pra você executar. Aí, É você aquele conseguir... evento que a gente faz na sexta e sábado, domingo, não quer sair, quer ficar trancado, colocando em prática e anotando tudo. Exato. É realmente, e como o Beto bem colocou, não é um evento voltado para pro motivacional da coisa. E nada contra, mas não é esse perfil. O perfil você vai sair com ferramentas aplicáveis de forma imediata. E eu participei e indiquei, inclusive, né? Indiquei para alguns meninos lá do clube, porque de fato é diferente. Né? E tem uma entrega de alto valor. Sim. Né? Não é só realmente aquela palestra, os meninos tomam muito cuidado quanto a isso. E um ponto importante no Vai, FX Day... o FX Day? Vamos. E um ponto importante do FX Day é que você pode, por exemplo, você já participou. Sim. Os mentores desses serão diferentes. Sim. Entendeu? No outro FX Day que a gente vai ter depois, provavelmente a gente vai ter outro Sim, mentor, diferente. entendeu? Porque a gente está sempre trazendo os empresários. Mas eu lembro que a visão já era diferentes. essa. É, Né? O exato. próximo que vai ter vai ser... Então completamente você, por diferente. exemplo, vai continuar, vai poder fazer o FX Day várias vezes e você vai ter entregas diferentes, entregas relevantes. E eu sempre comento pra audiência e até pro pessoal também que me acompanha lá no Instagram, que tipo assim, conhecimento, meu irmão, nunca é demais. Às vezes você, por mais que você participe de vários eventos, mas tem um momento lá de alguma palestra, de algum momento, que é um insight pronto, que muda Cara, tudo. eu assim, já teve final de semana, não tem problema falar de valor, de gastar 20 mil reais pra estar nesse final de semana e ir pra uma frase, velho. Sim. Juro pra você, pra uma frase. E o que é legal, eu tenho prova social aqui, né? Sim. A Dulce, ela tem uma empresa de educação financeira, né? Sim. E ela Blogger. fez mentoria com a gente, cara. Então, assim, Faço. faz, né? Você ainda tá. E ela é mais ativa. Meu irmão, a Dulce é todo dia, bicho. Ela é ativa pra caramba. Tá certo. Aí, assim, eu falei, Dulce, você vai ter ROI. Você vai ter ROI, sei lá, com 3 meses, né? Que a gente tinha Foi, conversado. não, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e agosto. 6 meses. Você me deu um prazo de 6 meses, até agosto. Em menos de 30 dias, eu já estava com o meu ROI. E ela comentou de ti, Beto, mesmo sem a gente se conhecer. Antes do Sério? podcast, antes de saber que tu vinha, porque a gente tá conversando do Clubecast, falou assim, Bruno, eu tô no momento agora de mentoria com o Beto, aí tu conhece? Aí eu disse, não, ainda não conheço não. Pronto, aí ela comentou de ti. Aí, ó, eu tive resultado. E é real, galera, não tô Aí- falando isso aqui porque E aí tô eu na frente mostro dele, não. outra prova social, que é o que eu falo, que cliente é ruim. Cliente te troca por 50 reais de desconto. Você tem que construir fãs. Fãs promotores de marca. Né? Por isso que a gente faz NPS e tal. Quando você tem fã, presta atenção comigo, eu sou muito fã do Linkin Park, uma banda, né? Sim. Então vai ter show no final do ano, cara. Acho que tá uns 1.500 reais, tem que até comprar. Se no mesmo dia tiver, sei lá, o capital inicial por 500, eu vou em qual? Né? No que você gosta. Exato, porque não se trata mais de preço, se trata de experiência memorável. Aí você cria fã. Então, porra, é isso que a gente quer fazer no FX Day. Criar um monte de gente que vai repercutir o que a FX tá fazendo aqui no Nordeste. A ideia é realmente que o empresário e o empreendedor aqui do Nordeste não precise descer mais para São Paulo. Esse é o nosso foco. Massa, Vai descer muito se bom. quiser. Mas a ideia é que ele encontre na FX Educação tudo Eu acho que ele Se Isso for é necessário muito legal. descer por conta de investidor alguma coisa, a gente é a ponte. Sim, Sacou? exato. Eu acho isso muito legal. Eu acho que aqui no Ceará a gente tem que fortalecer muito e participar também desses momentos. Por exemplo, Porque quando é São Paulo, a gente faz maior esforço, gasta passagem, gasta tudo. Total. E às vezes tem aqui Total. ninguém quer ir. Cara, quantas empresas de educação desceram para São Paulo? Sim. A gente não vai descer. Sim. A nossa missão é construir Ceará. no Nordeste, tendo eu como gosto. foco ponto zero o Ceará, um ambiente onde o empresário do Norte e Nordeste não precise ir para São Paulo, para o Rio, para se desenvolver. É isso que ele vai encontrar na FX Educação. Massa. A mesma qualidade, uma qualidade até maior, porque a gente vai estar falando a mesma língua, a gente sabe a realidade do que é o empreendedor aqui em cima. Então, a ideia principal, a visão, é que a gente realmente seja a escola de negócios mais relevante do Nordeste, Top. depois do Brasil. E eu creio nisso. Top. Pode contar com a gente, inclusive. Lucão, Cearados, tem pergunta aí pro próximo, do nosso quadro lá? Pergunte para o próximo. Vamos lá? A gente tem uma pergunta, a gente tem um quadro aqui muito legal, viu, Vilaça e Beto? Muito legal para vocês, né? Deixa pra lá. Inclusive, porque inclusive teve pergunta. da Aí Caixa. teve? Daqui a pouco a gente faz também uma pergunta da audiência, né? Pronto. E aí, Fala aí, a convidada passada fez uma pergunta para você, você vai responder e você vai deixar uma pergunta pro próximo convidado, Olha, que você meu nem Deus do céu. sabe quem é. Tu é meu sócio, Os viu? dois, viu? Cara, Eita, tem vídeo? É um vídeo na vídeo. tela. Rapaz, o negócio gostei disso, hein? É. Vamos ver qual é a pergunta. Eu nem lembro, Adus. Eu lembro. Minha nossa senhora. Tinha aquela pegada mesmo de... Bom, deixa eu ver assim. Eu Tá não- sem som, tá sem som. Cancela, cancela. Não, aumenta aí. Ele cancela nossos áudios e vai aumentar aí a TV. Olha o Ceará, hein, velho? Meu Deus. 31 graus ali.
sei para quem eu estou perguntando, mas assim, de coração eu quero saber do que é que você traz hoje de realidade dentro do seu negócio a respeito de ter uma consultoria especializada que pode te ajudar, não só, quando eu falo consultoria em termos de contabilidade, mas não só entregando guias de imposto ou folhas de pagamento, mas entregando um valor diferenciado. O que é que você acha sobre isso e se você está disposto a mudar o seu negócio a partir desse momento e desse insight que eu deixo aqui, procurar alguém que possa agregar muito mais do que papel na sua vida, mas agregar solução. Bom, deixa eu ver. Lá na FX a gente tem uma empresa de Que é a contabilidade, Betel, né? tributação, É, não? é a Mais Lucro Gestão. A Mais Mais Lucro. Lucro é a empresa hoje da FX Par que dá suporte ao grupo como um todo, né? Então é Mais Lucro Gestão. Mais lucro É, gestão. isso. Que é gestão. de Gestão consultoria. contábil e tributária. Ah, é focado em Isso. contabilidade. Ela falou de né? contabilidade, né? Sim. Não foi? Não é isso? Foi. Mas Pronto. entendi tipo um É, negócio que é. ela comentou, tipo, consultoria, né? Não, mas ela falou de consultoria não só para contabilidade, mas Ah. Cara, eu acho que é a mas mesma aí- coisa. não, até quando a pra gente fala- inteligência de ó, outra pessoa, agora- Melhorando a aplicar na sua pergunta, empresa. pra vocês, contabilidade, realmente, tipo assim, é importante na questão da gestão? Ou é só realmente aquele lance de... Não, meu irmão. O empresário ele tem que estar de olho no número todo dia. Eu costumo dizer que o empresário ele precisa olhar para a empresa como um cientista. O cientista ele tem que ter dado na mão o tempo todo. O tempo todo. É a mesma coisa. O empresário ele tem que estar olhando para o financeiro. E eu vou mais profundo, constantemente. que o Vilaça, né? Sistema de growth hacking. Você tem que transformar dados, que dado por dado não adianta, você tem que transformar em informação. Informação você transforma em hipótese, hipótese você testa, faz experiência, e experiência gera conclusão. Então, quando você tem uma contabilidade que simplesmente entrega o serviço mínimo, o que ela faz? Ela está te dando dados por dados para a gente que é leigo, né? A não sei se até se vocês sabem, porque a contabilidade não é considerada uma ciência exata, né? É uma ciência híbrida, ela é meio que humana, né? Porque ela vai trabalhar tributação, entre outros 500, né? Então, se eu tenho uma contabilidade que simplesmente me entrega dados de notas fiscais, alguma coisa, ela na verdade não serve para nada. O que eu preciso é de fato, uma contabilidade que gere consultoria, que é como é que eu transformo em consultoria? Quando eu transformo aquilo numa informação. Aí a informação me ajuda a tomar plano de ação. E aí, o problema da contabilidade não é resolver imposto, é fazer o empresário ter mais lucro, é fazer o empresário ter mais tempo, é fazer o empresário ter um negócio mais saudável. E a pergunta É de isso. vocês pro Promo, deixa aí, né? Vai. Tu faz a primeira, tu olha pra aquela câmera. Eu tenho que fazer também? Tá bom. vai ser- o próximo se vai deu ser- mal, hein, vai- velho? Eu tô Aí tu mandando. pode mandar ver, tipo, aquela pergunta que o cara vai ficar, caramba. Vai lá. Vou fazer essa aqui. Bota aí o tempo aí, Lucão, já pra tu fazer o corte depois.